Olá, um beijo no coração de todos e de todas. Estamos mais uma vez nos reunindo para podermos refletir sobre essa doutrina que tanto nos esclarece, que tanto nos dá esperança diante de um momento de transição que é natural que nós passamos por tudo isso por conta da projeção que nós temos em relação ao futuro, que nos aguarda. Mas é fundamental que a gente busque conhecimento da doutrina para que a gente identifique nos diversos fenômenos que nos cercam oportunidades para que cada um possa viver a sua experiência de decisão, a sua experiência de opinião, a sua experiência de construção, de jornada. E com certeza nós nos encontraremos, no plano espiritual para nós podermos fazer, como nós já fizemos outras vezes, agora com certeza um pouco mais, analisando as nossas escolhas, a nossa caminhada, compartilhando as nossas experiências uns com os outros. Legal? Bem, hoje nós vamos falar sobre o livro Encontro Marcado, como nós estamos estudando esse período, e o nome da lição é Diante do Trabalho. É uma lição, como todas as outras, que nos faz refletir muito, sobre o nosso dia a dia. Então, são 4 grandes ideias, que eu procurei aqui dividir para a gente poder conversar, para a gente poder expor. O primeiro deles é a questão da nossa condição inicial de transformação do meio. No momento em que o princípio inteligente, individualizado, desceu das árvores e passou a interagir, com o meio para poder transformar esse meio em função de necessidades novas que estavam ali surgindo, e curiosamente complementando, a ideia da teoria da origem das espécies, de Charles Darwin. Nós temos o Alfred Russel Wallace, que é copartícipe da teoria, em que ele disse que somente uma força espiritual foi capaz de forjar o ser humano, na teoria da origem das espécies. E nós sabemos que, de fato, nós espíritos transformamos a matéria, o corpo, para nós podermos adaptá-lo às novas necessidades que estavam nos aguardando. Então, desde aquele momento em que a gente começou a transformar o meio, primeiro nômades, depois agricultores, depois operários, industriários, e já na nossa era, a era do conhecimento, nós damos contribuições para o meio em função daquilo que nós buscamos desenvolver em nós também. É importante que a gente compreenda que tudo que nós transformamos no mundo foi em função de nós nos desenvolvermos moralmente e intelectualmente. Muitas coisas que nós fazíamos, por exemplo, há 300 anos atrás, nós não tínhamos condições de compreender o alcance e as consequências dessas ações. O tempo passa, na década de 80 nasce o movimento ambientalista e a gente passa a compreender que todos nós fazemos parte da natureza. Existe uma natureza única, a qual nós, seres humanos, fazemos parte. E nós temos ali um comprometimento com todo esse processo. Então, é importante que, em função do que eu desenvolvo no campo do trabalho, dentro da minha atividade, seja no setor público, seja no setor privado, seja no terceiro setor, ou na organização chamada família, tem bastante trabalho, nós estamos, de certa forma, dando contribuição para que outros também tenham ambientes que possam desenvolver-se intelectualmente e moralmente.
Então é interessante que a gente observa que nós fazemos parte de uma grande rede de solidariedade, né? Eu tenho falado bastante disso, né, de forma oportuna, porque tudo que nós utilizamos na nossa vida, qualquer utensílio, qualquer alimento, né, qualquer objeto, tem ali a contribuição de mãos, né, de mentes que fizeram aquela transformação, que prepararam aquilo e que viabilizaram para que outras pessoas pudessem utilizar. Então é muito legal a gente perceber que nós caminhamos, na verdade, com várias mãos, né, em nós, em função daquilo que nós utilizamos, daquilo que nós usufruímos no nosso dia a dia. Então o trabalho, ele é esse instrumento que faz com que a gente cresça e faça os outros crescer. Através do trabalho, nós conseguimos, de fato, né, entender a questão da utilidade que nós temos uns para os outros, não de uma forma meramente utilitarista. Embora exista toda uma abordagem neste sentido, mas por mais que a gente queira, né, ressignificar negativamente as coisas, né, os planos de Deus, nós não temos essa condição. O fato é que o tempo passa e a gente percebe que existe uma sabedoria na organização, na sucessão dos fatos, né, nas épocas históricas, a ponto de fato, né, contribuir para que a gente amadureça, para que a gente cresça, para que a gente possa, né, compreender qual que é a nossa, né, missão aqui nesta terra bendita, né? Na lição, ela fala das dificuldades, né? Existem as dificuldades, os tropeços, né? As desilusões, né? As adversidades de carreira. Então, muitas vezes, né, a gente está ali direcionando as nossas atividades numa determinada carreira, numa determinada área, e por uma questão tecnológica, muitas vezes, nós somos, né, obrigados a mudar, muitas vezes, a nossa forma de contribuir para a sociedade, né? Tem um conceito que eu acho legal, chama Clark Fisher, né, que diz que um novo ambiente econômico absorve, né, as pessoas que trabalharam, né, no ambiente anterior. É lógico que a gente tem muito que melhorar, né? A gente tem muito o que aperfeiçoar no nosso sistema, né, de trabalho, mas indiscutivelmente nós estamos progredindo, porque basta que a gente olhe para o mundo à nossa volta, né? Essa evolução toda aparente e somente material, ela é só aparente, porque intelectualmente, né, e moralmente nós também estamos progredindo. É que tem certas coisas que ferem os nossos sentidos, porque nós muitas vezes analisamos a situação pura e simplesmente na perspectiva material. Mas quando a gente olha e amplia a nossa visão, a gente entende que existe um propósito. Não é para nós cruzarmos os nossos braços, evitarmos de trabalhar em favor da mudança. Não, nós precisamos sim colocar as mãos na massa, colocar a nossa mente, né, para funcionar, para que a gente possa ter essa contribuição. Mas as adversidades do campo do trabalho são vencidas trabalhando, executando, dando, né, a nossa contribuição. E é interessante que todo o nosso anseio em relação a uma projeção de um futuro melhor, ela só vai acontecer em função do nosso empenho, da nossa dedicação, do dia a dia das nossas atividades, né? Como eu disse, seja no ambiente público, seja no ambiente privado, seja no terceiro setor, seja na organização chamada família. Cada atividade que a gente faça, cada esforço que a gente empreenda, né, para que a nossa parte, a nossa parcela, seja feita, né, com esmero, com carinho, nós estamos dando uma contribuição para esse futuro. Porque esse futuro que a gente almeja, né, ele começa no nosso coração. A partir do nosso coração, do esforço que a gente empreende, né, ao nosso redor, este é o pavimento que é construído
para a gente chegar lá no futuro. E as coisas estão mudando, né? Tem muita coisa que nos choca os sentidos em função de nós nos surpreendermos, né, com nós, seres humanos, conosco, né, seres humanos, mas é fundamental que a gente lembre, né, daquele pensamento do Leon Denis, que está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, em que ele diz que o ser mais vil, mais cruel, mais horrendo, se tornará anjo um dia. Então, o propósito de Deus para cada um de nós está contido no propósito de Deus para cada um de nós, que nós muitas vezes não conhecemos, né, o que está sendo preparado para nós. Então, seja, né, viver, né, no mundo da teoria Danitz, né, que está se divulgando, seja a gente viver no mundo em que o indicador principal, né, que será medido, não mais o PIB, mas de repente o FIB, né, a felicidade interna bruta, a capacidade de uma nação de promover felicidade em todas as instâncias, né, para o ser humano, seja, né, o aparato tecnológico que permite, por exemplo, né, a blockchain, todas as suas criptomoedas, não importa, né, quais serão as novas tecnologias, os novos ambientes que nós estaremos trabalhando. O fato é que a nossa destinação é nós contribuirmos uns aos outros, para que a gente amplie, né, essa rede de solidariedade para mais irmãos. Temos tanto trabalho, né, neste mundão de Deus, se a gente olhar para todos os continentes, né, para todos os nossos irmãos de todos os continentes, olha lá, quanto trabalho nós temos para fazer. Mas começa onde? No nosso coração, né? Nas coisas do dia a dia, fazer com carinho, fazer com dedicação, para que a gente dê a nossa contribuição e que a gente valorize, né, as nossas forças produtivas, a nossa capacidade, né, de entregar para a sociedade aquilo que nós podemos realizar. E lembrando que tudo isso serve tanto para o trabalho remunerado como para os trabalhos não remunerados. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça e que nós possamos ter a confiança que Deus está no comando. Muita paz para todos nós.